Considerando a situação e todos os dados precedentes, esta comissão está convencida da existência dos chamados discos voadores e acredita que a sua origem seja extraterrestre. Porém, essa não foi a mesma conclusão a que chegou o projeto Blue Book, chamado Livro Azul, também criado para dar uma satisfação ao clamor popular com relação à crescente onda de aparições dos UFOs nos Estados Unidos. De acordo com o cientista James McDonald, os órgãos de segurança e informações manipularam todas as conclusões e atividades, transmitindo ordens expressas no sentido de desmentir sistematicamente toda denúncia de qualquer observação conhecida, convencer também as testemunhas de que não haviam visto nada e, notadamente, persuadir o público de que tudo não passava de fantasia. Mais tarde, a um custo de $300 mil, o governo daquele país instituiu uma outra comissão encarregada de estudar o problema, sob a direção do professor Condon, da Universidade do Colorado. O relatório, que levava o seu nome, pretendeu que todos os observadores de OVNIs fossem visionários, um sutil eufemismo para rotulá-los de maluco. Uma tentativa de desmoralizar qualquer pessoa que falasse sobre discos voadores. Mas se os UFOs não existem e se fossem realmente visionárias, as milhares de testemunhas em todos os quadrantes do globo, o que podemos dizer dessas fotos obtidas em plena órbita da Terra no dia 24 de maio de 1962, quando o módulo da NASA Aurora 7, sob o comando do astronauta Scott Carpenter, foi ostensivamente seguido por um deles? E o que exatamente podemos dizer desta outra foto impressionante, tomada por Stephen Darbyshire, um garoto de apenas 13 anos de idade, em Coniston, Inglaterra, quando em 15 de fevereiro de 1954 subiu uma colina para fotografar pássaros e subitamente viu emergir bem de trás dela este enorme, extremamente brilhante UFO. É importante ressaltar que essa foto foi severamente examinada por autoridades militares e civis, tendo sido declarada autêntica em sua época. Eles existem, não resta a menor dúvida, e até mesmo apresentam certos padrões muito previsíveis de comportamento, todos eles já de pleno conhecimento das autoridades mundiais e dos pesquisadores, como por exemplo a chamada ortotenia, um padrão de deslocamento na nossa atmosfera, o qual foi primeiramente descoberto pelo pesquisador e cientista ufológico Aimé Michel. Os OVNIs nunca se deslocaram em curvas, mas sempre em ângulos retos e bem definidos. Ao longo de um dia ou de uma noite de aparições, o rastreamento deles comprova que perfazem suas movimentações por sobre uma linha máxima de curvatura terrestre. Uma técnica que, aliás, nossos pilotos também usam para se orientar, que vem a ser denominada linha ortodômica. Essas linhas utilizadas pelos UFOs, porém, diferentemente, formam figuras estelares, partindo como os raios de uma roda de um centro de dispersão. Invariavelmente, por sobre esses centros de dispersão, se situam em enormes altitudes as imensas espaçonaves chamadas nave-mães, das quais são originárias e delas saem. Isso já foi mostrado em muitas fotos. E se eles não existem, por que exatamente os navios da Marinha Americana ostentam nas pontes de comando o cartaz acima denominado Procedimento de Radiotelegrafia Merinte, para pronto aviso de defesa do continente norte-americano? Essa ordem de serviço instrui a tripulação a comunicar imediatamente todo o corpo aéreo aquático que aparente ser hostil ou não identificado. Além de fornecer os locais de destino dos avisos de alerta, instrui detalhadamente como as mensagens devem ser expedidas e também os tipos de avisos com as suas respectivas prioridades. E vejam, as setas laterais apontam como destaques dos perigos em potencial. À esquerda, um míssil. Ao centro, navios, e também aviões e submarinos. E bem à direita, uma aeronave convencional rodeando ou interceptando a nítida reprodução de um clássico disco voador.
E como explicar as misteriosas mortes das centenas de pessoas envolvidas com o espioso assunto OVNI? Algumas delas de notória importância, tal como o presidente John Kennedy, que, para quem já viu as fotos de autópsia, é mostrada como pode realmente dois disparos terem matado o político, a qual muito se defende sobre conspiração. A violência, por exemplo, do segundo impacto, o qual literalmente arrancou o topo do crânio, muito provavelmente tendo sido utilizada munição especial do tipo carboneto de tungstênio, projétil vermelho como um inferno, altamente explosivo e perfurante, capaz de penetrar até mesmo em veículos blindados, convenientemente não deixando qualquer vestígio após detonar no alvo. E por sinal, jamais ao alcance das mãos de qualquer um, mas apenas tão somente disponível para atiradores de elite militares e agentes especiais dos órgãos de informações e segurança. Kennedy, segundo denúncias e também contrariando perigosos interesses, estaria disposto a revelar ao mundo os segredos envolvendo a presença dos aliens aqui na Terra, bem como sua suposta interação com certos poderes, e além de tudo secretos, setores do governo americano que, em síntese, controlariam tudo. Ao que tudo indica, foi uma operação de queima de arquivo que houve com Kennedy, muito bem planejada. Em algumas fotos vemos esse homem vestido de branco e erguendo o braço, que poderia ser o que primeiro desferiu o tiro de Kennedy. Note-se bem ao lado dele, alguém que estranhamente, em um dia altamente ensolarado, abre um guarda-chuva. Logicamente, para encobrir o campo visual dos circunstantes, de modo a não perceberem a arma dotada de silenciador, que logo surgiria na mão do outro e talvez um sinal para o segundo atirador. Bill Holden, assessor da presidência, certa vez ao viajar com Kennedy no avião Air Force One em 1963, perguntou-lhe: "O que o senhor pensa sobre os UFOs, senhor presidente?" Ao que Kennedy respondeu, após ficar muito sério e pensar por alguns instantes: "Gostaria de esclarecer o público sobre a situação alienígena, mas minhas mãos estão atadas." Aliás, essa estranha dupla, vestindo ternos em meio àquele calor de tão estranha, foi inclusive fotografada por uma pessoa da multidão pouco antes da passagem da comitiva presidencial. O da direita é um homem do guarda-chuva, o qual inclusive aparece na foto. Curiosamente, o relatório Warren, que foi especificamente criado para apurar o crime, não a considerou como importante para as investigações. E daquele arvoredo, mais ao fundo, provavelmente partiu o projeto certeiro e fatal que completou o primeiro serviço. Nesta foto, Kennedy é amparado pela esposa, já com o rosto atingido na lateral direita pelo atirador de branco. Poucos segundos após, seu crânio explodiria em 1000 pedaços. Note-se 3 figuras suspeitas ao fundo, talvez visando a dar cobertura à posterior fuga do atirador, como aliás mandam todas as normas a respeito dessas operações. E as ampliações dessa foto permitiria constatar que um deles, precisamente da esquerda, usava um distintivo. E é também digna de nota a passividade deles diante do presidente ferido. Simplesmente não se movem, permanecem estáticos. Muito provavelmente de modo a não penetrar na linha de tiro de outro sniper, denominação oficial e técnica do atirador de elite, que, munido de armamento especial de tocar e a longa distância, jamais erra um tiro sequer e sempre atinge o seu alvo com mortífera precisão. Ronald Reagan, por sua vez, foi o presidente dos Estados Unidos que mais se mostrou preocupado com a questão alienígena, chegando por diversas vezes a se referir à ameaça que pesa sobre o nosso planeta relativamente a eles. Em vários pronunciamentos oficiais, nada menos do que 18 vezes, revelou a necessidade de as nações da Terra se unirem para enfrentar um inimigo comum, proveniente do espaço exterior. Logicamente, dentro de certos limites e pesadas regras de silêncio, talvez severos juramentos, um presidente americano, ao assumir o cargo que comanda a nação mais poderosa do planeta, deve ser informado sobre o que se passa nos bastidores com relação a tão delicado assunto. E um homem desse quilate, ainda mais exercendo o cargo que exerceu,
obviamente não estaria brincando quando falava sobre isso. O que também deve acontecer com outras superpotências mundiais. Quando se encontrou com seu colega Reagan em 1987, o presidente da extinta União Soviética, Gorbachev, ao ser explicitamente convocado por aquele para unir forças militares e recursos tecnológicos contra uma invasão de extraterrestres, respondeu: "Eu não excluo tal hipótese, mas penso que é muito cedo para se preocupar com tal intrusão." Essa enigmática resposta de Gorbachev foi bastante sutil. Ele simplesmente não negou a ameaça, porém, certamente sabendo de algo ainda mais revelador, julgou que ainda era muito cedo, ou quem sabe ainda não estaríamos suficientemente preparados para a adoção de tais medidas. E de onde exatamente estariam vindo certos, também secretíssimos projetos americanos que dizem respeito às avançadas aeronaves, tais como a mostrada agora, originária da USAF, todas bastante próximas, na verdade próximas demais, das espantosas tecnologias utilizadas pelos UFOs. Esses projetos altamente secretos, aliás, e quem sabe muito apropriadamente, receberam a sutil denominação de Black Projects, ou projetos negros, sombrios, todos eles baseados na própria tecnologia Alien. Talvez seja um preparativo para um dia confrontar em igualdade de condições os intrusos. Precisamente aqueles que aqui já estão estabelecidos e os futuros invasores, aqueles que virão, conforme alguns sequestrados pelos tripulantes dos UFOs já foram devidamente advertidos e as grandes potências mundiais certamente sabem.